Eu estou curtindo demais trabalhar com gesso e eu espero que você esteja preparado para trabalhar junto comigo. Hoje nós vamos fazer esse vaso dado mais lindo do mundo todo. Eu tô apaixonada. Nicole já pegou para ela. Simbora pro passo a passo? Então vem comigo. Se você tiver uma caixinha de suco ou de leite no formato quadradinho, você consegue usar, tá bom? Como eu não tinha nada aqui, eu resolvi fazer o molde mesmo. Cada quadradinho desse aí, cada lado tem 9 centímetros. Com estilete você corta melhor, tá? Eu tentei cortar um com uma tesoura, mas ele meio que mastiga o papelão, então não compensa. É melhor no estilete mesmo. Cuidado para você não se cortar e lembra sempre de colocar uma tábua embaixo ali do papelão para que você não corte a sua mesa, tá bom? Eu fui colocando os quadradinhos um do lado do outro e fui unindo as peças ali usando a fita crepe. Você pode usar aquela fita transparente também. Percebe o esquema de colagem? Ali na seta vermelha você deixa um quadradinho e os outros 4 você coloca na parte de cima. Depois que você fizer toda essa união ali, agora você vai fazer a dobradura. Vai dobrando e vai colocando a fita crepe. Você vai fazer uma caixinha. Enquanto eu tô dobrando, eu quero agradecer a todos vocês que têm aqui compartilhado os vídeos, que têm se inscrito no canal. Muito obrigada pela força, pelo empenho de vocês em me ajudar a divulgar. Isso é muito bom porque a gente traz mais pessoas para conhecerem o nosso trabalho e trabalharem junto com a gente. Isso não tem preço, isso é muito bom, realmente é uma dádiva, é uma bênção de Deus nas nossas vidas, o artesanato, né? E a união da gente. Depois que a gente usou a fita crepe fina para poder unir todas as laterais, agora com uma fita grossa, a gente vai tampar ali todos os vãos da união que nós fizemos, tá? Como eu falei, cada lado desse aí tem 9 centímetros. Um desses dados vai ser um vasinho para plantar, então preparei uma latinha ali para poder fazer a cavidade do meu vasinho. Coloquei mais ou menos ali uns 2 copos de água e fui polvilhando o gesso, tá? O gesso de construção normal mesmo. O limite de gesso ali é quando ele começa a ficar na superfície de uma forma que a água demore um pouquinho a sugar. Misturei tudinho e fui colocando dentro da caixinha. Depois eu fiz mais uma quantidade para poder preencher o outro dado também, tá? Aquela quantidade ali foi pouca. É só fazer do mesmo jeito, não tem segredo. Se tiver dúvida, escreve para mim aqui nos comentários que eu vou te responder. Peguei a minha latinha que estava com um pouco de areia dentro, coloquei ali centralizado dentro do meu potinho, né, meu dado, e aí fui batendo devagarinho até ficar no limite que eu queria que ficasse. Uma coisa que acontece não só com essa caixinha, mas com outras também, é que quando molha, ela dá uma dilatada e aí ela não fica legal. Por isso que eu fiz toda essa parafernália para poder segurar todas as laterais, mantendo assim esse formato mais quadrado possível. Depois de 2 horas eu removi todo esse papelão que ainda estava úmido, então deu uma facilitada nessa hora. A dica de ouro, não use essa latinha para fazer cavidade, tá? Use um copinho descartável, alguma coisa mais maleável. Agora é aquela hora que você pensa bastante na sua vida e você gasta todos os seus dedos lixando sem parar as suas peças. Não tem jeito, para ficar bem acabado, para ficar bem bonito, você tem que se gastar ali, tá bom? Tô usando lixa d'água, tá? E outra coisa também, teve algumas partes que eu achei que tava meio ruim, não tava tão quadrado. Aí eu fui na minha escada, esfreguei aquela peça ali contra ela, até que eu conseguisse manter todos os lados o mais quadradinho possível. Afinal de contas, tinha que ficar uma peça bonita, né? Levei de volta para a água, peguei aquela lixa e fiz todo o acabamento e aí sim deu super certo. Antes da pintura, você tem que deixar essa peça secar bastante, tá? Porque é uma peça maciça, né? Então precisa de um tempo. Você vai saber quando ela tá sequinha, quando ela estiver bem leve. É diferente quando você pega assim, né? Porque você sente na pegada ali a diferença de peso. Enfim, usei um anel para fazer todas as marcações. Você sabe que é de 1 a 6 as numerações, né? Se você não souber, é só você buscar em um dado, você vai conseguir replicar direitinho, tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai saber. A marcação com lápis ficou assim e agora eu vou pintar. Eu decidi pintar com a tinta de artesanato que já é pronta. Tentei o máximo não borrar, mas eu borrei algumas vezes, confesso. Depois eu apaguei, depois pintei de novo, 1000 vezes, até ficar bom. E ele ficou assim, pintadinho, e eu gostei muito. Quando a Nicole viu, ficou apaixonada, já pegou os pincéis dela de maquiagem, já colocou dentro do outro dadinho. E ela falou que é dela
ela e tá tudo bem. Como eu estou fazendo muitas peças de gesso agora, eu vou fazer um vídeo específico mostrando como impermeabilizar. Aguarde, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu gostei muito. Já quero agradecer a vocês que vão compartilhar esse vídeo, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau. Ah, se você tiver um tempinho ainda, assista esses vídeos que eu deixo aqui no painel para vocês, tá? É só clicar sobre eles.